Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Croce e a gente está aqui com mais um episódio do CrossCast. Hoje a gente vai falar sobre as alterações no olfato. A gente viu durante a infecção pelo Covid-19 que muitas pessoas referiam essas queixas de diminuição de olfato, alteração do paladar, e são queixas muito importantes. Então hoje eu trouxe para vocês a doutora Laís Lourenção para conversar um pouquinho e explicar o que são essas alterações no olfato. Laís, muito bem-vinda. Se você pudesse apresentar, conversar e contar um pouquinho sobre a sua vida, a sua formação para a gente. Obrigada, Paulinha. Obrigada pelo convite. Eu adoro podcast, eu adoro ouvir, né? E estar aqui no podcast pela primeira vez. Estou entusiasmada. Ai, que bom. Eu sou otorrino de formação, né? Primeira formação, eu fiz em otorrino. E depois eu comecei a perceber ali durante a residência que muitos pacientes não melhoravam só com tratamento cirúrgico, que tinham muitas queixas alérgicas e que a parte medicamentosa também era um fator limitante e eu me interessei pela área de alergia. Eu fui fazer alergia e vi que é um campo imenso, né? Amplo, né? Muito amplo. E dentro da alergia eu foquei muito nessa parte de fisiologia nasal, a parte de rinologia mesmo, gosto muito, e minha pós-graduação tem sido nisso, então vai ser um prazer falar sobre o olfato aqui no podcast para todo mundo que puder lavar uma louça ou dirigir o carro ouvindo o nosso podcast aqui, vai ser bastante informativo, espero que seja. Isso. E realmente o otorrino tem muito a ver com a nossa área de alergia e Uhum. imunologia, né? Então acho que você ampliou um pouquinho mais a gama, né, de alergias, né, não só nasais, mas foi uma área acho que muito importante para você também. E me conta um pouquinho sobre a sua pós, como que você está fazendo? Assim, para avaliar o olfato, né, que é uma queixa incrivelmente mais prevalente do que a gente imagina, que às vezes é pouco abordado na consulta, né? É bem comum a gente esquecer de perguntar, e como é seu olfato? Não tanto dentro da nossa especialidade, né, que é muito específica, alergia, né, otorrino, mas é um sentido super importante porque afeta a nossa sociabilidade, afeta a nossa alimentação, nosso prazer na vida. E apesar de ser um sentido importante, às vezes ele não é abordado na consulta. E pensando nisso, existem alguns testes, Uhum. né, padronizados no Que a gente mundo vai falar todo, aqui ainda que a também, gente vai falar né? mais para frente. E eu estou fazendo uma validação desse teste aqui no Brasil, e aplicando esse teste em alguns pacientes com rinite para poder ver o impacto da rinite e o olfato. Essa seria a minha pós. Muito, muito legal. E Laís, conta pra gente, por que que com o Covid-19 as alterações de olfato foram tão importantes e relatadas? Sim, e foi muito relatada, né? Era um assunto que era pouco abordado e que aí, se a gente pegar ali em termos científicos, né? Fez um boom de estudos, de pessoas estudando e se debruçando sobre o tratamento, fisiopatologia ali do olfato, porque o olfato, em 30% dos casos, algum grau de comprometimento tinha, né? Dos pacientes infectados pela Covid. Mas ele só trouxe à tona, né, fala-se mais agora, estuda-se mais, mas de um sintoma que já existia, que era muito comum em infecções virais, Uhum. independente de ser Covid. É que o Covid em si, né, o coronavírus, tinha um tropismo, o que que é isso? Uma afinidade maior pelo nervo olfatório. Então, o Covid se instalava mais naquela inflamação, prejudicava mais o olfato do que outros vírus que também a gente vê acometendo o olfato. Muito interessante. Eu, inclusive, quando tive Covid lá em 2020, a gente já sabe, né? A gente já estava ouvindo disso, dos sintomas, e aí quando eu lembro exatamente que eu estava com uma febre, eu tomei uma dipirona, que é aquele gosto horrível, e eu falei, ixi, não tô sentindo gosto. E aí que eu percebi que eu também não estava sentindo o cheiro, e aí eu falei, ixi, estou com Covid, né? Então até facilitou no diagnóstico, porque na hora eu já falei, ai, tô com Covid. Sim, no E- Covid isso precedia, né, os sintomas muitas vezes. Às vezes você exato. começava ali ou só tinha perda do olfato.
exato. Graças a Deus isso deu uma boa trégua aí pra gente, né? Que é Assim, com a difícil até vacina, a imaginar que a gente gente. viveu tudo isso. Pois é, foram momentos bem difíceis, né? E fisiologicamente, o que que acontece no nosso corpo que leva a essas alterações no olfato? Então, para começo, assim, só então explicar um pouquinho da via mesmo do olfato, né? A gente cheira, vem a molécula lá do odor no nariz, daí ele é percebido pelo nervo do olfato que fica lá no teto do nosso nariz. E essa molécula, esse sinal é transmitido para o nosso cérebro e nessa transmissão passa por um sistema que chama sistema límbico, que está muito relacionado à memória, com emoção do nosso cérebro, isso é interpretado, né? Por isso que o olfato tem uma relação muito íntima com memória. Quem nunca entrou em uma loja de perfume, lembrou de alguma ocasião, ou sentiu um cheiro de uma comida gostosa e lembrou da infância ou de qualquer coisa Lembro da assim, né? avó. Então é um sentido super importante por esse motivo também, pela afetividade, né? E ao contrário, desagrado também, né? Um É, cheiro ruim, você fala, ah, meu Deus, esse cheiro me lembra coisa ruim. é verdade. Ai, que legal, interessante. Então, e que tipo de alteração no olfato a gente pode ter? Olha, desde o mais simples, é uma redução do olfato em si, a gente percebe menos o odor, até uma anosmia, que é a ausência do olfato, não tem nenhuma percepção, isso é bem mais impactante, né? Uma fantosmia, que esse termo é porque você sente cheiros que não existem ali, né? É um cheiro agradável ou desagradável, tanto faz, que não está ali. A calacosmia também pode acontecer, que é quando a gente sente um cheiro ruim no nariz, e isso também está relacionado algumas vezes a distúrbios do nariz. Então, na maioria das vezes são esses, hiposmia, anosmia, Entendi. são os mais frequentes. Inclusive, eu falei que era mais prevalente do que a gente imaginava, né? Principalmente nessa área de doenças lá, rinite, sinusite, né? Mas, de uma maneira geral, englobando todas as causas, dá uma prevalência de 20% na população. É uma coisa alta, falando em Nossa, é medicina. bem alta, né? Uhum. Antes da gente fazer esse podcast, eu não tinha essa ideia de que era tão alta. Eu também, antes de começar a estudar mais a fundo, assim, também não tinha essa percepção. Por isso, é um assunto pouco abordado mesmo nas É, consultas. então acho legal a gente trazer, né? Sim. E, Laís, eu É, vi também que existem várias alterações no paladar que também podem acompanhar essas alterações no olfato, né? é verdade. Porque são duas coisas que podem acontecer simultaneamente, mas podem ser confundidas: o gosto e o sabor. Gosto é o que a gente sente com a língua ali, que é outra inervação, que a língua ela sente o azedo, o amargo, o salgado, o doce. O sabor é uma junção entre o que a língua sente ali e o cheiro do alimento, e o odor mesmo dos alimentos. Então, uma pessoa pode sentir um gosto e não sentir um sabor interessante. Então, é muito comum mesmo esses pacientes pesarem muito a mão no sal, botar ó, muito sal, muito açúcar, gostar de coisa muito doce ali, porque às vezes o sabor não está interessante. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, tem um livro que está sendo traduzido aqui para o Brasil, que se eu não me engano, é holandês, de cozinhando sem sentir cheiro. Foi um rinologista, junto com um amigo dele, chefe de cozinha, que durante a pandemia perceberam essa necessidade que os pacientes que perdiam o olfato perdiam a vontade de comer ali e fizeram um livro com receitas. A primeira parte do livro é explicando muito sobre o olfato e depois algumas receitas que a ideia de quem sente pouco cheiro seria tornar essa experiência de comer o mais neurologicamente interessante. Então, refeições mais coloridas, com aquele crunch, né? Morder e ser crocante, o azedo misturado com doce, dar mais informações ali para isso se transformar em interessante, porque é uma queixa
que deixa até uma depressão, né? Uhum, com Pode certeza. Nossa, impactar que aí. bacana. E Bacana, né? realmente, quando a gente não sente cheiro, tem os problemas, né? De você não ver algo que está queimando, de você Sim, comer comida estragada, que sim. pode te dar uma intoxicação alimentar. Então, Gás. não sentir o cheiro de gás na casa, Sim, sim, realmente. com certeza. E assim, tem realmente a parte prazerosa de comer, né? Sim, com certeza. Realmente. O almoço de domingo, né? Almoço de domingo na avó. É. Não, e eu acho que é muito importante que a gente comece a perguntar mais para os nossos pacientes Uhum. sobre essas queixas, tanto de paladar quanto de olfato, justamente para a gente tentar tratar melhor, né? E às vezes até fazer o diagnóstico correto ou investigar outras causas, né? Então a gente pega bastante rinocinusite, mas existem outras causas, E né? Paulinho, olha que interessante. Muitas vezes na consulta eu pergunto do olfato e o paciente fala assim: para pensar para me responder. Ah, não sei, acho que normal. Ou não, acho que reduzido. Daí eu anoto lá, né? E na consulta do retorno, às vezes eu prescrevi alguma coisa, eu pergunto do olfato novamente. Ele fala: nossa, eu acho que eu não sentia cheiro mesmo, porque eu melhorei. Então é muito engraçado como os próprios pacientes às vezes não têm essa percepção. Então aí, vocês que estão ouvindo, se comecem a se notar, nossa, será que eu não sinto realmente o sabor? Eu aprecio realmente o sabor da comida? Será que eu tô colocando, realçando o sabor ali só porque eu Colocando tenho um olfato mais. talvez prejudicado? Então É, fica aí muito o legal. alerta para quem está ouvindo a gente. É, eu acho que realmente eles não percebem, né? Já também, às vezes, já convive com a rinite Crônico, há tanto tempo que já é, para eles é o é normal, verdade. né? E realmente acho que é isso. Perguntar antes e perguntar depois do tratamento. Uhum. E a gente falou, né, da causa da rinite e sinusite, aliás, que são causas, né, de alteração do Sim. olfato, mas a gente tem outras, que aí até envolvem outras áreas. Laís, fala um pouquinho sobre essas outras causas. O mais comum dentre essas outras causas, né, é infecção viral, que a gente também já comentou um pouco, Falou. mas é muito frequente, né, pós-infeccioso a gente tem algum grau de perda aí do olfato, trauma, então às vezes um trauma que aconteceu, traumatismo do crânio, né, em algum acidente, alguma situação às vezes que a gente não tenha percebido, alterações anatômicas que a pessoa nasceu com aquilo, problemas congênitos, né? Uhum. Também pode acontecer, e doenças neurológicas. Então, pode estar relacionado a Parkinson, demência. Tem alguns estudos que mostram que essa perda do olfato pode preceder alguns anos o primeiro sintoma assim, de uma demência, de um Parkinson, por exemplo. Nossa, que Então, o legal. olfato tem um impacto. Muitas dessas técnicas assim de avaliação do olfato, muitos neurologistas usam também, Que né? legal. E geriatras também poderiam Geriatra usar, né? provavelmente Incluindo também, na avaliação de déficit sim, cognitivo, sim, com realmente. certeza, com certeza. Poxa, legal. E quais os testes, né? Agora vamos Sim. para a parte diagnóstica que você até vai mostrar um pouquinho para gente e até faz parte da sua pós-graduação. O que a gente tem para diagnosticar esses pacientes com alteração de olfato? Eu não estou falando aqui de como diagnosticar uma rinite, uma sinusite, né? Mas como diagnosticar a alteração, que eu acho que é algo até subjetivo, né? E Sim, muito mais complexo da gente avaliar. com certeza. Pela pouca disponibilidade de teste. Não é, depois da Covid, isso está mais difundido, tem mais acesso para a gente conseguir comprar um teste, aplicar um teste. Mas até antes da Covid, se falava ainda menos disso, não tinha tanto acesso e ficava essa coisa subjetiva. Melhorei, melhorei pouco, melhorei muito, não sinto cheiro de nada, ou sinto mais ou menos. Então, tirar essa subjetividade é muito importante e também poder comparar, né? Instituir um tratamento, fiz um teste, instituir um tratamento, vamos ver o quanto isso teve de melhora. Então, os testes ajudam muito a gente nessa questão. No acompanhamento, né? Não são muitos testes que a gente tem disponível, Uhum, alguns estão validados aqui no Brasil, né? E só que esse que é o mais utilizado na Europa, que chama de sniffing sticks, uhum. porque são algumas canetinhas que a gente sente o odor, é o mais completo, porque ele avalia tanto a identificação, né? Ah, isso é o quê? Isso é uma maçã, um pêssego, uma banana, identificação, quanto a discriminação, é outra área da percepção do olfato. Então, entre três canetas, qual é a que tem o mesmo cheiro, qual é o que tem um cheiro diferente?
e o terceiro grande grupo do olfato, que é o limiar. Então, se você consegue ir sentindo o cheiro ficando mais fraco, 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 fraco. Poxa, que Então, legal. é um teste bastante completo. É, que investiga uma. É possível que a pessoa, por exemplo, tenha uma identificação, identifica muito bem o cheiro das coisas. Ah, eu sei que isso é uma maçã, eu sei que é um pêssego, mas quando você chega no limiar, nossa, precisa ter uma quantidade daquilo muito grande para ela perceber. Então é bem bacana. Que legal. E aí são etapas, então, o teste? São etapas. Eu tô falando entusiasmada porque eu acho incrível mesmo. Não, mas eu Até acho me mexi super aqui na legal. cadeira. Mas eu acho muito legal. Inclusive, você já fez comigo Sim. a avaliação. Ela se E recorda bastante, né, eu lembro Paulinha, muito do cheiro do bem. peixe. Eu lembro muito bem desse cheiro que ela fez cheirar 2 vezes. E é muito ruim. Mas é super legal esse teste. Eu Sim, acho que realmente, eu até queria falar que a gente tem esse teste aqui na Cross, né, sim, para você fazer. E é super interessante esse acompanhamento. Dá para ver a pessoa se melhorou ou não, em que parte que ela melhorou, né? Se sim. foi na Discriminação, se for no limiar, discriminação. exatamente. Muito legal. Exatamente. Então, esse é o principal. A gente sabe que tem outros, né? E é isso que você está tentando validar aqui no Brasil, É, né? na verdade, eu falei de uma maneira equívoca, né? Foi bem validar, porque é um teste que em outros estudos ele foi validado, mas a gente está fazendo uma adaptação cultural, porque muitos dos odores que estavam descritos ali que eram da Alemanha, por exemplo, chucrute, abeto, não são coisas muito comuns aqui do Brasil. Então, traduzir isso para um repolho, traduzir para um pinheiro, são coisas mais do dia a dia das pessoas que vivem no Brasil. Então, é mais uma adaptação cultural que a gente está fazendo. Entendi. E avaliar, né, o olfato para mostrar para todo mundo aí que é especialista ou não especialista, falar, olha como um olfato impacta aqui nos pacientes com rinite. E lá, essas canetas, você falou abeto. O abeto é o quê? O pinheiro, é isso? O abeto é uma plantinha, eu tive que procurar também o que era um abeto, mas Difícil. o Google me disse que é uma plantinha, um arbustinho, assim, que é comum lá da Alemanha. E é semelhante a um pinheiro? A gente conseguiria reconhecer, por Pois exemplo. é, essa adaptação cultural exige que a gente pergunte para várias pessoas se elas reconhecem aquilo. Então, tem todo um trâmite clínico ali para validar culturalmente se a gente pode transformar um abeto em um pinheiro. Ah, entendi. E tem alguma que a gente tem lá e a gente não tem aqui? É, claro, o abeto é um dos exemplos, mas alguma coisa que a gente não tem nada a ver com aqui? Ah, eu acho que esse abeto era um É o pior. mais. Ah, E tá. tem algumas coisas que não são da nossa, que existem aqui, mas são difíceis para o brasileiro. Por exemplo, framboesa. É uma fruta que é Hum, muito muito tropical, consumida? assim, todo mundo Não, consome. Só que também é verdade. difícil trocar, então esse vai se manter framboesa, assim, apesar de não ser muito comum. Entendi. Mas sempre uma cartela com 4 opções. Então também não é tão difícil assim, o que é? Framboesa Ah, ou tá, não? tá. Então sempre é mostrado uma opção. E a framboesa, ou enfim, o pinheiro está lá dentro. Então não é tão complicado quanto parece. E eu tenho um desafio, porque, como eu falei, a gente dá um encarte, né, para o paciente decidir entre 4 opções. E eu vou te apresentar, você Ixi, tenta você ver vai se me você testar acerta. aqui? Prometo que não vai ser o peixe. Ai, meu Vamos Deus. lá. Parece anis. Acertei? Gente, tá muito boa! E olha só, Yes, o não era anis peixe é podre pela anis primeira mesmo. vez. Que É bom. anis e, olha, eu acho que isso entrega muito Não, sobre mas esse você, Paulinha. meu olfato está bom. Tá ótimo. Que bom. E é muito legal, porque anis também não é algo muito popular. E você acertou de primeira. Eu adoro bala de anis, Você assim, gosta? adoro. Eu já não gosto muito, não. Por isso, é a memória É desagradável. verdade, tá Pode aí a ser. parte emocional. Eu lembro Sentiu do peixe podre como se fosse ontem. Quer sentir de novo? Ele tá Não, aqui. muito obrigada, já deu. Bom, agora então lá, muito legal esses testes. Acho que é até
acho muito interessante. Queria até ver você fazendo um dia num paciente Então, até para treinar a gente saber o que exatamente vê, o que altera. Acho sim, muito vamos legal. sim, com certeza. E agora vamos entrar então no tratamento, que eu acho que é um desafio, né? É um desafio. Você tratar. Envolve muito descobrir a causa, né? Então, se a Uhum. gente está pensando em uma rinite, uma rinocinusite, tratar, né? A rinocinusite, a rinite. Investigar através, às vezes, de algum exame de imagem ali o trajeto desse nervo, né? Mas excluir dessas causas principais, né? Tratar a rinite com um spray nasal, uma imunoterapia. Existe o treinamento olfatório, que foi muito falado também durante a pandemia, que foi o Também. único que teve uma evidência maior de funcionar. Mas muita gente fazia, vamos colocar o café aqui no potinho e depois a pasta de dente. Foi um jeito meio quebra-galho de durante a Tava todo pandemia mundo em mais casa, né? exato, Também. terem mais acesso a isso, mas funcionaria como uma fisioterapia olfativa. Só que a gente tem que seguir sempre cheirar por um tempo específico, usar, e é um tratamento que é meses fazendo aquilo para você ter alguma mudança de resposta, né? Mas funciona para muitos Que casos. legal. E vitaminas, né? Tem muitos estudos aí de reposição de vitamina, mas nenhum com uma evidência Muito muito alta. robusta. E quais são os odores que você orienta os pacientes assim em casa a fazerem para fazer esse treinamento? Quando eu prescrevo para o paciente, geralmente eu peço para ele adquirir, comprar já pronto, né? Esses produtos, vão fazer em casa a manipulação. Ah, tá. E daí o que a gente tem na literatura é o uso de um odor florado, um frutado, um resinoso e um eucaliptol. São como se estimulassem vias diferentes e eles juntos dariam um cheiro total. Então, Entendi. são Conseguem estímulos. todos, Isso, abrangem todos os tipos de isso. odores, assim, mais ou Mais ou menos. menos seria isso. Entendi. Então, Ai, que é legal. muito interessante. Muito legal lá. Agora a gente vai para as Hum, perguntas. Algumas perguntinhas rápidas, só para o pessoal te conhecer melhor e até para a gente conversar um pouco mais sobre algumas outras coisas, sim. né, da medicina. A gente está rindo aqui porque a Paulinha me conhece, sabe que eu respondo coisas muito aleatórias quando me perguntam assim de sopetão. É, vamos O lá. meu cérebro Vamos trabalha ver de o uma que vai maneira dar isso. muito diferente, pessoal. Vamos ver o que vai vir. Então vamos lá. Ah. Um mito que você gostaria que acabasse na medicina. Esse aqui não é nem muito da nossa área, mas vale aqui o parênteses que meu marido é cardiologista e vira e mexe ele tá bravo com esse mito, então é um mito que eu gostaria que acabasse, que pressão alta dá dor de cabeça. O mito é o contrário, justamente, né? Geralmente é a dor que faz a pressão subir. E daí muitos pacientes falam que minha pressão tá alta porque tá com dor de cabeça. Então é o mito que eu Exatamente. gostaria que acabasse. Boa. E uma recomendação de livro. A gente que é fã do Bookster, né? A gente está Ah, sempre conversando sobre sim! A livros. gente sempre conversa aqui na clínica, né? Olha, gosto de números, mas vou falar o que está mais fresquinho aqui na memória. Vou falar de dois. É muito difícil escolher um. Pode falar, não tem problema. Se Deus me chamar, eu não vou, que é de uma autora brasileira. E ela é muito criativa. Eu já descobri que ela tem alguns outros livros que o livro Se Deus me chamar, eu não vou é sobre uma narradora, é uma menininha de 11 anos que narra sobre a solidão dela, que ela vive mesmo numa casa, numa família um pouco disfuncional ali. Poxa, Mas é legal. incrível, é muito profundo o livro, de um jeito muito leve, escrito de uma maneira muito leve, um tema muito dolorido. Como se fosse uma criança Olha, eu fico escrevendo, arrepiada. né? Que É uma legal. criança escrevendo, como se Que fosse ali legal. ela contando uma história da vida dela. E essa mesma autora descobri agora, atendendo uma paciente, ela chegou com um livro e o livro era. Ela agora me fugiu o nome do livro que ela veio aqui. E eu falei, olha, é da mesma autora, Mariana Carrara, né, do livro Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou. E ela falou, sim, eu adorei os livros dela. Esse aqui, ela narra como se ela fosse a árvore. Eu falei, nossa, que ideia dessa Nossa, que autora narrar a difícil! Mas história como muito se ela fosse uma legal. árvore do tabaco e, no Rio Grande do Sul ali. Eu tô louca para ver ler esse livro, Que mas eu ainda não legal. li. E, enfim, mas é uma autora que eu conheci e eu achei incrível a criatividade Nossa. dela. Eu acho que os escritores são
excelentes. Assim, Transportam a gente para outro mundo. Exato, exato. Outro dia eu li uma frase num livro que eu falei, gente, como que a pessoa pensa numa coisa assim tão que te Profunda. transforma, Uhum. que te faz pensar. Nossa, eu acho muito legal essa Sim. parte dos livros. Muito bom. E se você não fosse médica, você seria? Eu seria arquiteta. Olha, Mas, assim, vozes do além também só me porque falam você tem isso. afinidade. Ah, só porque eu acho bonito. Talvez design de interiores, assim. Daí você Legal. me pergunta, nossa, sua casa é magnífica. Não. Eu não sei decorar, eu não sei nada de Mas você arquitetura, gostaria mas eu de acho muito saber. lindo. Entendi. Olha, você e a doutora Marise já veio aqui e falou que Ela gostaria falou de fazer também, arquitetura. fiquei sabendo que ela gosta de uma reforminha, né? Gosta. Eu gosto também. Então tá. E um hobby? Um hobby, ler. Né? Eu gosto muito de Já ler. falamos, né? É, Muito bom. E um lugar que você gostaria de conhecer? essas perguntas são sempre muito complexas, né? Porque para pensar tem tantos lugares, então eu vou falar uma coisa que eu gostaria de ver, que é a aurora boreal, mas Legal. Tem não sei onde, várias vários possibilidades. países. Só que eu não Legal, queria deve ser encontrar nenhum lindo. urso assim, queria ir para um lugar sem urso, tipo Noruega. Tá. Noruega não tem Não urso, né? sei. Não sei, mas deve ser lindo, realmente. A aurora boreal deve ser Deve ser magnífico. É uma maravilhoso. experiência. Eu nunca vi ninguém falar, nem gostei muito. Não, não tem como. Só deve ser um frio, né? Porque Com é sempre lá. certeza. Deve Não, ser e bem deve ser frio. frustrante também você ir na viagem e não conseguir encontrar, né? Ai, é. Você Mas vai para enfim, não isso, vamos né? pensar. Mas legal, Sim, vários lugares, né, que você sim. pode ir e acho que deve ser maravilhoso. Eu também nunca vi. Mas muito obrigada, lá. Eu Obrigada a adorei o nosso papo. vocês. A gente riu Obrigada. bastante. Antes, Demos depois, risadas antes, durante. depois, durante. Foi excelente. Eu acho Obrigada. que esse episódio é super importante. A alteração do olfato está presente, como você falou, é prevalente, né? Mais ou menos 20% da população Muito. tem. Então a gente tem que questionar mais Uhum. e pesquisar. É isso, fazer o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto das Sim. doenças que podem Diagnosticar, levar. né? Diagnosticar, Sim. acho que é o ponto aqui, né? Pra gente, até para, você falou, né? O acompanhamento com os testes é super legal para você ver mudar, ver que o paciente vai começar a ter uma percepção diferente. Isso é animador pra gente, né? A gente sabe que na medicina, quando tem esse feedback, nos alimenta muito de, ai, que bom, A gente eu gosta. ajudei a melhorar. Eu adoro quando o paciente volta. Essa é a parte boa, É, né? muito bom. Então tá bom. Gostaria de falar mais alguma coisa lá? Não, muito obrigada. Eu vou me convidar para mais podcast, Por porque eu adorei estar favor. aqui e falar blá blá blá, blá, blá. Vamos, a gente tem Falar mais muito de tema na sua livros, a gente área. pode. Vamos trazer cada vez um Vamos. livro novo. Boa. Então é isso, muito obrigada, Laís. Obrigada por todo mundo que ouviu esse episódio. A gente gostaria que isso se difundisse mais até para os nossos pacientes e para os médicos também, que podem encontrar pacientes com essas queixas e até para saber aonde encaminhar, quais testes fazer. A gente até vai deixar no podcast, no finalzinho, algumas referências interessantes para quem quiser dar uma olhadinha, tá? De artigos importantes. E curtam, compartilhem. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.